boa noite os que estão aqui presentes e boa noite os que nos acompanham pela rede social. Em mais um sábado estamos nos encontrando para a nossa palestra e antes, como sempre faço, dou os avisos que são necessários. Lembrando que ainda continuamos com o isolamento social e que é muito importante o uso da máscara como prevenção e que nossas atividades ainda permanecem restritas devido exatamente a esse momento que nós estamos vivendo. Lembrando que amanhã às 8 horas nós estamos na Caruaru FM com o nosso programa Hora do Chico. Esse programa ele é transmitido pela rádio, como eu disse, Caruaru FM 104.9 e em seguida eu divulgo através da rede social. E não podemos esquecer que estamos a um dia do nosso Natal, Natal Sem Fome, né? Essa campanha que a gente vem fazendo há 7 anos, e esse ano já estamos com tudo pronto para amanhã recebermos os nossos amigos que virão buscar as cestas, como também as crianças que terão direito aos presentes. Isso para a gente é um motivo de muita alegria e aproveitando, agradecendo aos amigos, às empresas, enfim, todos aqueles que contribuíram através da caridade com esse momento tão bonito, tão importante para todos nós. Antes de nós começarmos a nossa palestra, eu gostaria de fazer uma alusão bem pessoal, que foi exatamente o que me motivou para o tema que eu utilizei, que é a vinda de Jesus. É uma coisa muito complexa para a gente determinar por uma linha só de pensamento, são muitos os pensamentos. Mas quando eu falo numa alusão pessoal, onde foi um dia muito triste para mim, porque eu não pude ajudar uma pessoa que eu amo muito e que está passando por um problema muito difícil. Isso deixa a gente com um sentimento de incapacidade. E ontem eu fui dormir pedindo muito a Deus, pedindo aos Espíritos, principalmente ao meu grande companheiro Chico, que me desse força para que eu pudesse entender esse momento que para mim estava sendo tão difícil. Mas uma coisa eu fiz, foi não deixar que ninguém percebesse a minha tristeza. E ao acordar eu fiquei imaginando o quanto Jesus constantemente tem vivenciado isso com relação a toda a humanidade. Até chegar ao ponto de dizer que eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes, que são os doentes da alma. E esses doentes somos todos nós. Porque parece que a tristeza ela é mais contagiante do que a alegria, não é verdade? Geralmente a gente, quando está alegre, ela não dá na vida da gente um sentido tão grande e não penetra com tanta sensibilidade como a tristeza. Como se a gente não tivesse sido programado para ser triste ou ficar triste. Mas eu costumo sempre dizer que ela tem um papel fundamental, que ela tem essa função de corrigir os desequilíbrios, as incompreensões e as desarmonias que todos nós carregamos como um projeto de vida. E é exatamente sobre esse tema e baseado nisso é que nós vamos hoje tentar falar dessa vinda de Jesus, o que ele representa, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, o objetivo da nossa palestra é lembrar o grande homenageado deste mês, mês de dezembro, que é Jesus. Para nós espírita, ele é o nosso guia e o nosso modelo. Segundo Allan Kardec, ele em alguns momentos chegou a afirmar que Jesus era o Espírito da verdade, responsável por muitas mensagens que estão lá no Livro dos Espíritos. Ele tinha muito receio em dizer isso de maneira pública, para não trazer ainda mais conflitos que ele já tinha que suportar
no momento em que ele divulga e lança para a humanidade essa doutrina que é a doutrina dos Espíritos. Mas também nós não podemos deixar de considerar, segundo a própria doutrina, que Jesus é o governador do nosso planeta. Dentro do contexto humano, existem vários Jesus. Os documentos mais atualizados sobre a vida de Jesus datam de 100 anos depois da sua volta ao mundo espiritual. Porque na época dele, os recursos de leitura e de escritas eram praticamente inconcebíveis para o povo daquela época. Porque naquele período, não é como hoje, onde a escola ela tem uma metodologia de ensino em que você escreve e lê simultaneamente. Naquela época não, era mais fácil ler, difícil era escrever, porque eles não tinham material para desenvolver a escrita. Consequentemente, muito do que foi a vida de Jesus se tratou mais daquilo que se falou do que propriamente daquilo que verdadeiramente se escreveu como registro que a história sempre precisa ter. Flávio Joséfo ainda tentou falar um pouco de Jesus, mas de maneira muito sucinta. E isso tem um objetivo muito importante, porque ele veio na condição de mestre e o que importava para ele não era a pessoa dele, o espírito que ele era, mas aquilo que ele trouxe como ensinos, ou como ensino para todos nós. Então, Jesus foi consequentemente nos trazido dentro de um contexto muito mais religioso. Através dos evangelhos, passamos a entender o que foi toda a sua mensagem, toda a sua trajetória tão breve aqui na Terra. Então, como os espíritas que somos, nós temos relatos mediúnicos muito importantes sobre Jesus, por aqueles que dizem terem convivido com ele. O mais destacado, nós espíritas sabemos que é Emmanuel, que em sua época, na época de Jesus, ele foi o senador Públio Lentulus. Através do livro Há 2000 anos, nós temos muitos relatos importantes sobre esse encontro, essa convivência mesmo tão diversa entre o senador e o próprio Jesus. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, antes da terra ser habitada, Jesus já era um espírito de luz e ele pertencia a uma comunidade de espírito de uma evolução muito grande em termos espirituais. E essa comunidade, esse grupo de espíritos, entrega a ele a responsabilidade do planeta. E ele passa a acompanhar seu processo de resfriamento, ou seja, Jesus recebeu uma bola de fogo, que era o nosso planeta, até ele ser habitado pelos espíritos que aqui vieram reencarnar. Veja que a história ela remonta de um passado que nós não temos a menor ideia, mas os espíritos já trazem, através das suas mensagens mediúnicas, alguma coisa nesse sentido. Mas no decorrer da evolução terrena, muitos desses espíritos se desviaram do caminho e Jesus resolveu encarnar em um corpo, através do casal Maria e José, e poder viver um tempo conosco. Por isso que as pessoas dizem que o momento mais difícil de Jesus foi a crucificação. Não. O momento mais difícil de Jesus, como o espírito que ele era, foi viver uma experiência preso a um corpo físico, que limita apenas a condição de um espírito imperfeito. Ele, na condição de um espírito perfeito, teve que se submeter a isso para estar próximo de nós. Veja o amor que ele tinha pela causa e pela humanidade. Jesus, para provar aos homens a importância da humildade, que é a base de todo o Evangelho, de tudo que ele nos ensinou é a humildade, ele nasce em uma manjedoura, num ambiente totalmente inadequado, como sabemos, para o nascimento de um ser humano. Isso para nos mostrar que não importa de onde viemos, e sim para onde vamos.
Tudo na vida dele tinha uma simbologia para despertar a consciência tão embrutecida como é a consciência de nós humanos. A evolução da humanidade deve seguir exatamente esse processo natural, que é o processo de crescimento interior. Jesus não se envolveu em nenhuma questão política de nenhuma natureza, como muitos pensam ou imaginam. O importante para ele era a essência, era a pessoa, a persona que nós aqui incorporamos e que precisamos de uma orientação para trilhar um caminho tão difícil que é o da evolução, que nos convida todos os dias. Então, a evolução da humanidade deve, com certeza, seguir esse crescimento, esse movimento. Por mais importante que seja um ser humano, ele jamais poderá fugir deste contexto. O espírito é criado simples e ignorante, como nós sabemos, através da escala dos espíritos, nos dada por Allan Kardec, e busca chegar até a condição de um espírito puro ou perfeito, que na nossa condição de entendimento é Jesus. Algumas obras, elas trazem Jesus como um revolucionário. Isso devido à sua morte na cruz, que era uma prática romana para os ladrões e os revolucionários da época. Porque a morte imposta pelo povo judeu era por apedrejamento. Jesus ele não foi condenado propriamente pelos judeus. Os judeus entregaram ele a uma condenação que foi imposta pelo poder romano. Isso se explica o fato de haver muitos movimentos naquela região da Palestina, para a libertação do povo judeu, que era um povo que vivia sob o jugo do Império Romano. Como esses revolucionários, eles saqueavam as caravanas, roubando para fazerem caixa e manter o movimento, a morte na cruz chamava a atenção, tentando inibir esse movimento contra o poder romano. Por isso que Jesus ficou ao lado de dois ladrões que exatamente estavam ali para chamar a atenção com esse movimento, com esse fato, inibir todo o processo da revolução que se desencadeava em busca da libertação do povo judeu do jugo dos romanos. A humanidade, ao invés de ir até Jesus, trouxe Jesus para ela em termos de compreensão. E aqueles que ouviram além de sua compreensão, o transformaram num Deus, ou um Deus humano, ou um espírito reencarnado. Aí veio o grande conflito. Nem Jesus reencarnou como nós, e nem é Deus como muitos dizem ou imaginam. Ele é apenas um espírito perfeito, criado por Deus, que veio até nós para nos ensinar, através do amor, o caminho da perfeição. Ou seja, a diferença entre nós e Jesus é que ele é um espírito extremamente, potencialmente até incalculável o seu grau de adiantamento. Mas todos nós poderemos um dia chegar até ele. Ele próprio disse: podereis fazer o que eu faço e ser o que eu sou, e muito mais. Jesus é visto através de três aspectos: os milagres, as predições e os seus ensinamentos. Por incrível que pareça, era a parte que ele menos gostava, segundo diz as Escrituras, era a parte dos milagres. Esses milagres ele praticava, mas sempre ele dizia: vai, foi tua fé que te curou. Ele entregava a cada um o próprio milagre, porque na realidade o milagre é aquilo que a ciência faz e ainda não tem como nos explicar. Não é um fenômeno que está acima da condição, da compreensão humana ainda, mas nós podemos entender dessa forma e, consequentemente, podemos ver que todos nós somos capazes de operar milagres em processo de crescimento e de transformação dentro de nós mesmos. Isso sem alterar as leis naturais, que não podem ser alteradas, e muito menos as leis morais. Então, Jesus ele não lidava muito com essa parte, foram poucos os milagres que ele fez. As predições, ele também não lidava muito com esse aspecto das predições. E algumas vezes ele chegou a afirmar que Roma cairia,
que a Grécia também cairia, que o templo cairia, mas ele falou sobre isso de uma maneira muito sucinta, sem levar em consideração qualquer pretexto de querer prever alguma coisa. Porque tudo está programado por uma lei muito maior que ainda desconhecemos. E ele respeitava a lei divina, com certeza, pelo ser e o espírito que ele era. Mas a mais importante fase, o que Jesus trouxe de mais importante foram os seus ensinamentos. Por isso que ele se considerava verdadeiramente um mestre. Quando Pedro chamou de mestre, ele disse: vós muito bem o disseste, eu sou o mestre. E o que é que um mestre faz? Ensina. Então, o papel de Jesus aqui foi e é nos ensinar. A maioria não entende que a maior revolução que Jesus veio fazer foi dentro de cada um de nós. Por isso que ele disse: meu reino é obra divina no coração dos homens. Ele falava de coração porque naquela época não poderia caber a palavra consciência ou na mente. Mas ele veio transformar a consciência, mostrar às pessoas o que elas podem e o quanto elas são capazes de operar transformações promovedoras de felicidade e de bem-estar, que é o que nós desejamos. Não podemos esquecer que fomos criados para sermos felizes. É o destino de todos nós. As escolhas e as experiências é que vão dizer o quanto nós seremos felizes. As escolhas são nossas. Mas dois fatores nos distanciam desta felicidade, que são, segundo o próprio Allan Kardec, as duas chagas da humanidade, que é uma o orgulho, o outra é o egoísmo. E é exatamente quando nós buscamos fora de nós o sentido para a vida. Tudo que o homem tem feito aqui é exatamente isso, buscar sempre fora os seus objetivos, as suas alegrias, a sua felicidade. Jesus faz um alerta muito grande, dizendo que seu reino é obra divina no coração dos homens, onde você tem que verdadeiramente construir toda a sua realidade de vida. O Evangelho de Jesus, como manual de instrução de vida, é o único meio para alcançarmos a verdadeira felicidade. Eu costumo sempre dizer, como está escrito aqui, é um manual de instrução. Certa vez, os discípulos caminhavam sem a presença de Jesus e começaram a questionar quem seria o maior no reino dos céus, como Jesus anunciava. Sabiam com certeza que ele seria o rei, o Espírito que estaria acima de tudo. Mas qual seria por ele ou por Jesus o escolhido? Seria Pedro, que era o mais velho? Seria Mateus, que era o mais letrado, como cobrador de imposto, era o homem que tinha a condição da escrita e foi um evangelista? Seria Judas, que era o homem que cuidava das finanças e que tinha uma inteligência bastante destacada dos demais? Ou seria João, que por ele era dito como o mais amado? E de repente, nessa questão em que ele se envolvia, Jesus aparece, sem que eles menos esperassem, e diz para todos: maior aqui na terra é quem tem poder, vaidade, dinheiro, mas o reino de Deus, quem quiser nele ser o maior, terá que servi-lo e servir o próximo como a si mesmo. Veja que condição Jesus impõe para eles, tirando toda a conotação da vaidade que o homem sempre carrega, mesmo sendo eles, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, ainda transitavam por esse pensamento. Veja o quanto isso é difícil para o ser humano compreender, imaginar e praticar, até porque, como egoístas, queremos tudo, como eu disse, de fora para dentro. Graças ao entendimento, através da doutrina espírita, nós vivemos aonde projetamos o nosso pensamento. Eu tenho enfaticamente dito isso. Somos o que pensamos. Não existe outra maneira de definir o ser humano a não ser a sua força e a sua forma de pensar. Por isso, quando se aproxima o Natal, que é essa época que nós estamos agora vivendo, o nosso pensamento muda, nos tornando pessoas mais humanas. Isso é uma grande verdade. Nesse período, nós trocamos presentes,
mensagem de amor e paz, nos confraternizamos dentro da família, há confraternização entre as famílias, enfim, vivemos um momento totalmente diferente de grande alegria. Mas, passado esse momento, novamente nós nos encontramos com as nossas velhas condutas que nos arrastam para as sombras, esquecendo que Jesus é para nós como um sol que todos os dias vem nos iluminar. Conhecemos o Natal fora de nós, mas nós precisamos conhecer esse Natal dentro de nós, que é exatamente o tema base de tudo que nós vamos comentar esta noite. Jesus entregou a sua vida a Deus sem perder o seu senso de responsabilidade para com todos, mesmo diante da dor e do sofrimento, cumpriu tudo que lhe fora confiado. Ele não falhou e não faltou em nenhum momento com Deus. Ele sabia e dizia que só com o auxílio do Pai resolveria todos os problemas que lhe surgiam, a ponto dele dizer: eu e o Pai somos um. É muito difícil a gente chegar a um nível de compreensão dessa natureza, mas ele tinha esse poder. Ele não sentiu dor como um Cristo, porque nada nele doía, porque a dor é uma condição de um espírito imperfeito. Ele não sofreu, porque sofrer é uma condição da ignorância humana. Ou seja, Jesus não sentiu dor e nem sofreu, como muitos alegam ou dizem. Tudo o que Jesus fez aqui na terra foi nos ensinar a entender o que significa o que a gente tem tanto comentado dentro da doutrina, que a terra é um mundo de provas e expiações, que ninguém está aqui à deriva, todos nós temos um porto onde iremos atracar. Mas encontrar esse porto, muitas vezes, diante de um mar tempestuoso, não é fácil. São os percalços e os intercursos da vida que muitas vezes nos tira do caminho, nos tira a motivação, mas ele sabia e sabe que nós não podemos viver se não tiver isso como um sentido de vida. A comemoração do Natal nos conduz a um entendimento da eterna lição da humildade de Jesus. Veja que a gente comentou no início essa palavra humildade. A manjedoura foi o caminho, a exemplificação foi a verdade, e o Calvário representa a vida. A manjedoura é a primeira lição, e como caminho é algo que nos coloca em movimento, no sentido do crescimento interior. Para caminhar é preciso ter objetivo, ter meta, mesmo partindo do nada. Todos nós temos que ter isso como referencial de vida. É exatamente a simbologia da manjedoura. Tudo na vida começa do simples para o mais complexo. A própria ciência defende isso como verdade. A exemplificação, essa é a verdade, ou seja, a maneira correta como devemos caminhar. Jesus já dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos presos a um corpo, a uma condição, porque ainda não sabemos lidar com a verdade. E não é a verdade que se contrapõe à mentira, como comumente sabemos, mas a verdade do conhecimento de si mesmo. Nós mentimos para nós, enganamos a nós mesmos, porque somos assim. E o Calvário, ele representa a vida, através do esforço pessoal, quando nós matamos o velho para nascer o novo. Com a morte, só morrem as ilusões desse mundo. É a vitória da humildade contra o egoísmo pelo qual todos nós devemos passar. Isso é uma luta interna que todos nós travamos dioturnamente dentro de nós. Não podemos esquecer, como ele disse, que vivemos num mundo que é propício a esse tipo de contextualização, ou seja, as provas e as reparações. É exatamente quando Francisco de Assis diz, na sua oração, é morrendo que se vive para a vida eterna. Ele tinha uma ideia muito plena do que seja isso. No cenário que fica por detrás do Calvário está o sentido da vida e a sua libertação.
Engraçado que o próprio Lavoisier, sem nada entender nem buscar esse conhecimento, ele dizia na sua expressão científica: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, o Calvário não é outra coisa senão um sistema, um método de transformação pelo qual todos nós devemos passar. Sem o caminho, no caso a manjedoura, onde tudo se inicia, o homem terreno não atingirá a verdade e não saberá o que é a vida. Por isso, todos nós temos que trilhar esse caminho. Presos às circunstâncias da vida terrena, a humanidade como um todo, ligada aos interesses menos dignos, perdeu o sentido do caminho pela falta de humildade. Vivemos num mundo muito desigual e todos nós sabemos disso. As lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indica a terra ou uma terra que segue o caminho da manjedoura. Portanto, cada Natal deveria ser um aviso à humanidade em busca deste caminho, que é exatamente o caminho da humildade e da simplicidade. Quando Jesus falava do amor incondicional, ele se referia ao comportamento. Porque a palavra amor, ela tinha várias traduções dentro do grego e do hebraico. Então, esse amor incondicional estava mais ligado ao fator do comportamento, ou seja, se comporte de maneira correta, independente da forma como o outro se comporta. Seja um espírito de ação e não de reação, como nós somos. Ou seja, esperamos as coisas acontecerem para tomarmos decisões. Ao invés de ser espíritos ativos ou proativos, somos, na verdade, espíritos reativos. Seja sempre você em qualquer situação, a ponto dele também ter dito: podereis fazer o que eu faço e muito mais. Tem uma passagem muito interessante referindo-se a isto, é do homem ou do jovem endemoniado. E esse jovem, ele foi acolhido pelos apóstolos que não conseguiram resolver a questão, não conseguindo também tirar aquele jovem daquele quadro em que se encontrava, num processo de grande obsessão. E Jesus chama a atenção dos apóstolos exatamente por quê? Porque eles não apresentaram, dentro das características do próprio Evangelho, a condição de entender o que seja autoafirmação. Eles tinham fé, mas eles não se entregavam a essa fé. Esperavam sempre por Jesus, como muitos fazem. E nós vamos ver um exemplo muito bonito com relação a essa afirmativa e esse momento de Jesus. Em um dos últimos sermões de Jesus, ele falava de maneira muito objetiva, e à medida que ele ia falando, as pessoas começavam a se retirar, até que ficou um pequeno círculo. E aí Jesus diz: por que vocês ficaram? E Pedro, que estava nesse grupo, responde perguntando: Senhor, para onde ir? Porque são duras as tuas palavras, mas só você é quem sabe nos conduzir. Veja a compreensão de Pedro com relação àquele momento. Porque as pessoas muitas vezes vão para a casa espírita, para as igrejas, para os templos, em busca de querer ouvir aquilo que lhe contente, que lhe preencha, que resolva os seus problemas, suas questões. Elas não querem buscar através da palavra o processo da autotransformação. Todos nós somos imediatistas nesse sentido. E Pedro exatamente diz: para onde ir? Porque são duras as suas palavras. Ele estava realmente dizendo a verdade, como muitas vezes o pai é duro com o filho quando mostra a ele um caminho e que ele reluta em não querer seguir, mas ele tem que entender que aquilo é o melhor. Nem sempre a gente está pronto, predisposto para ouvir aquilo que a gente deseja. Muitas vezes as palavras são duras, mas elas têm um sentido, e um sentido positivo. Então Jesus dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Salvação, segundo Jesus, não é nos tirar de um lugar ruim e nos colocar num lugar bom, como a gente quer sempre. Salvação é você tomar para si próprio a sua cruz, seguindo os seus exemplos
e caminhar pelo seu próprio caminho. Se queres me seguir, pega a tua cruz e segue-me, já dizia ele. Jesus é um mestre. Sua função é ensinar e aplicar as avaliações de acordo com o conteúdo ensinado. Isso é uma condição natural do ensino, do processo pedagógico. Um professor não pode cobrar do aluno, numa avaliação, um conteúdo que não foi dado. Portanto, tudo que nós estamos vivendo em nossas vidas foi porque nós criamos como possibilidade e precisamos resolver. Jesus veio exatamente ser esse que irá, ou que está sendo aquele que vai nos ensinar como resolver as nossas questões, não buscando soluções imediatistas nem consoladoras, mas nos mostrando, como ele está dizendo aqui, o caminho, e esse caminho existe. Como espíritos imperfeitos, somos todos avaliados em todos os momentos de nossa vida. Tem uma passagem muito bonita com relação a esse momento, que é do maestro Podorevsky. Ele era o maior pianista da época, no início do século passado, e certo dia, numa apresentação, o teatro estava cheio, e uma mãe conduzindo uma pequena criança, pouco mais de 8 anos de idade, sentou na primeira cadeira. E descuidando-se, a mãe notou que aquela criança desapareceu, e quando ela menos esperava, a criança estava sentada diante do piano. E ela ficou totalmente fora de si, não sabia como resolver, e quando ela fez menção para subir no palco e pegar a criança, o maestro já estava entrando para a sua apresentação. E sem que ela percebesse, o maestro vagarosamente seguiu por trás da criança, que ela tocava uma pequena música, como se fosse Cai, Cai, Balão. E o maestro, por trás, com muito carinho, disse à criança: não pare. Colocou as mãos sobre as mãos dele e fez uma grande interpretação, usando aquela condição da criança. E foi exatamente isso que Jesus fez e tem feito. Mesmo quando a gente está fazendo coisas simples, ele bota a mão por cima e diz: não pare, eu tenho como te ajudar, mas é preciso a iniciativa. E naquele momento ficou para a humanidade uma lição de humildade, de conhecimento, e como você saber lidar com a imaturidade da criança. E o público aplaudiu, ovacionando o maestro. Talvez tenha sido um momento mágico de toda a sua apresentação, pela expressão que ele usou para valorizar aquele instante tão sublime para ele. O que para a mãe parecia ser um problema, mas para ele não. Assim é a vida de tantos. Quando do nascimento de Jesus, os anjos anunciaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Essa mensagem passou e passa a ser a plataforma de toda a obra de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Nessa expressão devemos sentir mais Deus dentro de nós e tirarmos Ele unicamente dos momentos de nossas necessidades, porque até mesmo a tristeza com Deus nos torna pessoas melhores e felizes, colocando sempre a nossa vida, obedecendo sempre as suas coisas e as suas leis. Paz na terra. Ele se referia à paz interior. Se não cultivarmos a paz dentro de nós, jamais poderemos cultivá-la fora de nós. Certa vez Chico Xavier foi entrevistado por um repórter, momento em que ele era um dos indicados para o Prêmio Nobel da Paz, e aquele jovem repórter perguntou a Chico o que para ele significava a paz. E ele disse: a paz é aquilo que damos, mesmo não tendo para nós. E ele não entendeu o que o Chico quis dizer. Mas é exatamente isso, é que todos nós temos uma guerra aí no interior, que são os nossos conflitos, que são as nossas provas, as nossas diferenças, os nossos desamores. Tudo isso promove uma guerra constante dentro de nós. Mas nós não podemos exteriorizar isso, porque é questão nossa. Muitas vezes as pessoas procuram extravasar os seus problemas em casa, no ambiente de trabalho, na convivência, e Chico entendia de uma maneira diferente. Ou seja, você tem que construir a paz dentro de você, e consequentemente esse era o objetivo da mensagem.
boa vontade, é entender as nossas diferenças. Até porque o que temos de mais igual entre nós são as diferenças. Veja que tudo na natureza respeita as diferenças, só não o homem. Exatamente por conta daqueles dois fatores que nós mencionamos no início: o orgulho e o egoísmo. Quem age com boa vontade faz sua parte porque sabe que o resto é com Deus. Eu já contei essa passagem e volto a contar porque ela fala muito bem desse momento, que Francisco de Assis saiu do seu local onde ele tinha a sua missão, junto com um amigo, e foi para um lugar muito distante, visitar um amigo. E depois de uma travessia muito longa, uma noite tempestuosa, cheia de neves, já no final da tarde, quase noite, ele chega no local desejado e bate na porta, se anunciando como Francisco. E a pessoa que atende olha e não o reconhece e diz: eu não conheço você, e fecha a porta. Ele não tinha mais nada para fazer. A neve já caía, ele não tinha o que comer, não tinha onde se abrigar, e ele começa a pular de alegria. E o companheiro que estava ao lado, não entendendo, disse: Pai Chico, ou Pai Francisco, o porquê de tanta alegria se nós estamos num dos momentos mais difíceis da nossa vida, não temos mais outra escolha? Ele disse: passei a vida toda esperando esse momento, de não contar mais com os homens e contar agora só com Deus. E alguns minutos depois a porta se abriu e ele entrou. E veja que isso só partindo de um espírito da envergadura e do poder de um Francisco de Assis. Mas a gente tem que entender que em todos os momentos da vida, quando você vê escapar das suas mãos todas as possibilidades de uma solução, tenha certeza que essa solução parte dele. Aquilo que nós não podemos fazer é da parte de Deus. Consequentemente, é difícil a gente chegar a uma maturidade dessa natureza, mas é necessário a gente trabalhar isso, porque vivemos muito do mundo da troca de favores, das satisfações que se prenunciam pelas inter-relações, mas é preciso a gente entender que o único sentido da vida é do autoconhecimento. Nós não viemos aqui para construir famílias, ser pai, ser mãe, filho, irmão. Nós viemos aqui basicamente para nos conhecermos. Família, irmão, isso são fatores secundários na vida de um espírito, porque logo nós vamos embora e não vamos levar nenhum deles, a não ser na lembrança, com o amor que eles vão de alguma forma estabelecer em nossos corações. Para sempre eles existirão, mas não mais como parte integrante e possessiva em nossas vidas, porque tudo passa nesse mundo, só não passa as coisas que são relativas a nós pelo poder de Deus. E a gente, para abrilhantar esse momento de hoje, no livro Antologia Mediúnica do Natal, fazia tanto tempo que eu não tinha visto esse livro, acho que foi uma coisa de uma inspiração, e eu me lembrei esta noite desse livro, que lá no capítulo 61 tem o Natal do Apóstolo. É uma passagem que vai sintetizar todo esse nosso momento de hoje. Quando Simão Pedro foi um apóstolo que teve a missão de pregar o cristianismo em Roma, mas como era muito combatido, ele o fazia nos cemitérios. À noite ele se encontrava com um grupo de amigos e ali eles estudavam e liam o Evangelho. Vejam como era grande o sacrifício desses apóstolos para dar continuidade a esse programa que era a divulgação do Evangelho. Nós, uma dessas semanas, falamos de Paulo de Tarso, por tudo que ele passou. E para Pedro não foi diferente. Então, em determinado momento, ele foi denunciado e preso. E ele foi levado, do cárcere para o derradeiro sacrifício. Sentia no coração, ou o coração varado de angústia, porque ele estava realmente muito triste, mas mesmo assim os seus passos eram firmes. Era o momento decisivo e final da experiência de Pedro aqui na terra. O velho apóstolo
que já passava dos 80 anos, levantava a cabeça branca, destacando em meio à multidão, na condição de um pai atormentado por filhos inconscientes. O que ali se encontravam, ou os que ali se encontravam, mesmo sendo os adversários do cristianismo redivido, fitavam respeitosamente, inclusive os próprios soldados que eram responsáveis pela sua escolha. Mas apenas um dos pretorianos, que tinha o nome de Sertório Aniceto, não poupava insultos dirigidos ao apóstolo. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio, seguindo a orientação do mestre de nunca se entregar, veja que coisa linda, de nunca se entregar às ideias de tristeza e angústias do momento. Regressava ele pela imaginação à Galileia distante, buscando Jesus em seus pensamentos. Veja que nesse momento ele usou uma condição que nós comentamos no início, a força do pensamento. Tudo para ele era desfavorável, o sofrimento era muito grande, como nós vamos ver. Mas ele não se entregou mentalmente àquele instante. Lembrou-se do mestre, lembrou-se de coisas que eram agradáveis, que podiam tirar ele naquele instante por um momento de transe, de poder se libertar de tudo que ele estava passando. Ele revia em sua mente o lago de Genezaré em seus dias mais belos, o momento em que o mestre repartia o pão, sentia o perfume das rosas de Betsaída, rememorava os momentos da pesca ao lado do mestre. Tudo naquele instante passava por sua mente. Enfim, tudo era lembranças felizes. Entretanto, Aniceto não o perdia de vista, aquele pretoriano, e de repente, sem que ele menos esperasse, atira-lhe uma pedra em sua cabeça e grita: morre, bruxo! Ele tinha um ódio muito grande por Pedro. Não suportando mais a dor de ser pregado na cruz, vendo o sangue escorrer, ele diz bem baixinho: mestre, eu não estou mais suportando, vem me buscar. Veja que coisa linda esse encontro. Espantado, observou que um homem descia do alto, materializado, envolto em uma luz, e ele pôde ver que era Jesus, endereçando-lhe inesquecível sorriso. Mestre, você veio, clamou, inclinando-se com grande sacrifício para beijar-lhes as mãos. Mas o mestre redivivo tomou-o nos braços e partiu, aconchegando-o ao coração, como se transportasse uma criança frágil. Jesus veio buscar Pedro, sem sombra de dúvida. Após algum tempo, lá no plano superior, ao lado de Jesus, eis que o mestre lhe anunciou novamente a separação, dizendo que o discípulo descansasse o quanto quisesse. Ele porém deveria se ausentar. Ele disse a Pedro: Pedro, você fica aqui o tempo que você quiser. Por tudo que você fez, você merece todo o descanso. É uma condição minha, não sua, é um direito seu. Senhor, aonde vais? Perguntou ele, penosamente surpreendido. E Jesus, indicando-lhe a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um coração gemendo na terra, eu não poderei descansar. E ele disse: então, Senhor, eu vou contigo também. Mais uma vez Pedro estava ao lado de Jesus. Veja que encontro maravilhoso, que lição de renúncia, de entrega. Em poucos momentos se encontravam eles dois em espaçoso cemitério da Via Ápia, onde Pedro pregava o Evangelho, mergulhado em sombra noturna. Muito embora naquela época o Natal fosse lembrado por poucos, uma multidão cantava glorificando Jesus. Pedro, envolvido pelas lembranças que quando ali pregava, começa a chorar de alegria. Era um novo momento, era um novo tempo. Agora ele estava ao lado do mestre, se sentindo mais seguro, e com certeza tudo rememorava em sua consciência de uma forma mais lúcida, mais tranquila.
Veja que para comemorar o Natal, eles faziam isso escondido. Se comemorava num cemitério, um pequeno grupo cantava, anunciando ou comemorando o nascimento de Jesus. Pedro, envolvido pelas lembranças, ele começava a chorar. Mas ele não mais chorava de tristeza, e sim de alegria. Nesse momento, Jesus se aproxima e disse-lhe ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se admirado e enxergou bem próximo um homem triste, carregando nos braços uma pequena criança que agonizava. Era Aniceto, aquele pretoriano que havia lhe atirado a pedra lhe insultado, a rogar-lhe mentalmente, pedindo que Pedro comparecesse e pudesse curar o seu filho, que estava sendo devorado por intensa febre. Sem que Aniceto notasse a sua presença, expunha o seu remorso e pedia perdão por tudo o que ele fez. Aniceto, ele havia se convertido ao cristianismo e agora ele sentia uma vontade muito grande de pedir a Pedro, até com uma súplica de perdão, que fizesse alguma coisa pelo seu filho. O antigo pescador não hesitou. Pedro, impondo as mãos magneticamente, toca a fronte da criança, que desperta lúcida e, se aconchegando com segurança, abraça ou se encontra ao peito do pai. Aniceto, no íntimo, compreendendo a bênção recebida, começa a chorar de gratidão. Jesus se aproxima do Pedro e diz: Pedro, esse é o verdadeiro sentido do Natal. É essa mensagem que a gente precisa entender. Não mais as festas, as aberrações, apenas as confraternizações. Mas a gente tem que entender que o Natal é uma renovação. Pedro tinha tudo para não atender o Aniceto por tudo que ele lhe fez. Mas Natal significa amor. Pedro deu ali um exemplo de amor. Mas o Natal também é perdão. E ele perdoou. Mas, sobretudo, Natal é caridade. E a caridade foi praticada por ele de uma maneira tão bonita, a ponto de Jesus o abraçar e dizer: Pedro, esse é o verdadeiro sentido do Natal. E que a gente tem pensado de maneira muitas vezes tão diferente, buscando sempre, como eu disse, as alegrias, as diversões, nada contra, com certeza tudo isso faz parte do contexto social. Mas devemos parar e pensar: o que nós estamos fazendo com o nosso Natal? É como ele disse, que Jesus é um sol que brilha todos os dias em nossas vidas. Ele é uma presença viva e ativa em todos os instantes. Não mais aquele Jesus que nós pedimos, rogamos, e por ele solicitamos as intercessões em busca das nossas soluções. Mas um Jesus que é mestre, aquele que tem a capacidade de nos ensinar com paciência, como todo professor faz. E lembrando sempre que para o mestre, os bons alunos são aqueles que menos importam. Por isso que ele disse: eu não vim para os sadios, não vim para aqueles que conhecem, aqueles que têm firmeza em seus pensamentos, que têm uma condição de vida proativa e que estão no caminho, mas eu vim buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que não encontraram ainda o norte para seguir a sua jornada evolutiva. Esse sim era o material de trabalho e continua sendo o material de trabalho desse Jesus, que ainda é tão pouco entendido por grande parte da humanidade. E, consequentemente, é esse o nosso tema, e que traga para cada um de nós, nesse Natal, o sentido da mudança, essa mudança que se processa por grande necessidade interior. Que não percamos a esperança em sabermos que cada dia nós temos que lutar uma luta, mas é uma luta interna, buscando afastar de nós todas essas tempestades que com certeza nos amedrontam. Mas eu costumo sempre dizer: nunca lute com a tempestade, porque ela tem o poder de arrastar, de devorar. Isso é consequência natural dela. Mas construa sempre um abrigo, porque a tempestade passa. E nesse abrigo, com certeza, você encontrará lições preciosas, como são essas lições deixadas e nos dadas por esse Jesus, que precisa ser entendido pela humanidade, o que ainda não foi. E que com certeza nós tenhamos, a partir
do próximo ano, uma nova maneira de pensar, de viver. Essa pandemia com certeza nos trouxe lições preciosas de humildade, de fraternidade. Eu sei que muitos ainda não despertaram, são consciências embrutecidas que não entenderam o sentido do que foi proposto como um processo de mudança. Ainda há uma condição difícil de ser analisada, que é do orgulho, do egoísmo, do poder, da prepotência, mas graças a Deus, ainda existem corações como o coração de Pedro, que perdoa, que tem o poder de exercitar a caridade, mas sobretudo que ainda possui um grande sentido de amor. Que esse amor jamais deixe de existir em nossos corações. Portanto, eu desejo a todos um Natal de grandes e profundas reflexões no que diz respeito a mudar. Amanhã nós estaremos aqui no Chico Xavier, graças a Deus, praticando um pouco dessa caridade que não é nossa. Nós somos apenas um agente de entrega. A caridade é praticada por aqueles irmãos que nos ajudaram, que confiaram em nós e nos transformaram em instrumento da ação que eles promovem, que com certeza receberão como retribuição de Deus por tudo o que estão fazendo. Que nós possamos nesse instante refletir e sobretudo agradecer. Muita paz para todos e que Deus nos abençoe sempre.